E ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão, dizendo: Entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: Estando eu orando na cidade de Jope, tive um arrebatamento dos sentidos, uma visão, via um vaso como um grande lençol que descia do céu, e vi até junto de mim, e pondo nele os olhos, e considerei e vi animais da terra, quadrúpedes, de feras e répteis e aves do céu. E houve uma voz que me dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse: De maneira nenhuma, Senhor, pois nunca em minha boca entrou coisa alguma comum ou imunda. Mas a voz respondeu-me do céu, segunda vez: Não chames tu comum ao que Deus purificou. E sucedeu isto por 3 vezes. Tudo tornou a recolher-se ao céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que eu estava, três homens que me foram enviados de Cesareia. E disse-me o Espírito que fosse com eles, nada duvidando. Também estes 6 irmãos foram comigo, e entrando em casa daquele homem, e contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa, e lhe disseram: Envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual dirá palavras com que te salve, tu e toda a tua casa. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. E lembrei-me do dito do Senhor, quando disse João: certamente batizou com água, mas vós sereis batizado com Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quanto havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu, para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo estas coisas, apazigua e glorificaram a Deus. Dizem verdade, até aos gentios deu arrependimento para a vida. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns homens
sírios e sireneses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles. Assim grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja, que estava em Jerusalém. Então enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecesse no Senhor, com propósito de coração, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo. Então, achando-o, conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente em Antioquia. Foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos, e naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles, por nome Agabo, dava a entender pelo Espírito que havia uma grande fome em todo o mundo, e isso aconteceu no tempo de Cláudio César, e os discípulos determinaram mandar cada um conforme o que pudesse socorro aos irmãos que habitavam na Judéia, o que eles com efeito fizeram, enviando-o aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. E por aquele mesmo tempo, rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. E havendo-o prendido, encerrou na prisão, entregando-o a quatro quarternos de soldados, para que guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. Então, tocando a Pedro na llaga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias, e disse-lhe o anjo: veste-te e põe as tuas sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas
pensava que via alguma visão. E quando passaram a primeira, segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. Assim, tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes, de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar, e conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta, e disseram-lhe: estás fora de ti, mas ela afirmava que assim era, diziam, e o seu anjo. Mas Pedro perseveravam em bater, e quando abriram, viram-no, e se espantaram, e acenando-lhes ele com a mão, para que se calasse, contou-lhes como o Senhor o tirará da prisão, e disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo partiu para outro lugar. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E quando Herodes procurou e não achou feita inquirição aos guardas, mandou-os justiçar, e partindo da Judeia para Cesareia, ficou ali. E ele estava irritado com os de Tiro e de Sidom, mas estes, vindo de comum acordo, ter com ele, obtendo a amizade de Basto, que era camarista do rei, pediam paz por quanto o seu país se abastecia do país do rei. E num dia seguinte, vestindo Herodes as vestes reais, estava assentado no tribunal e lhes fez um discurso. E o povo exclamava a voz de Deus e não de homem. E no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bicho expirou. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, a Simeão chamado Níger, Lúcio, Cireneu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse: o Espírito Santo
apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra, a que os tem chamado. Então, jejuando, orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Cilícia e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinha também a João como cooperador. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus, o qual estava com cônsul Sérgio Paulo, homem prudente, este chamado a si Barnabé. Saulo procuravam muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, fechando os olhos nele, disse os filhos do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor. E eis aí, pois agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego sem ver o sol por algum tempo, e no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando a roda buscava a quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado da doutrina do Senhor. E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge, a Panífila. Mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. E eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Písida, onde entrando na sinagoga, num dia de sábado, assentaram-se, e depois da lição da lei e dos profetas, lhes mandaram dizer os principais da sinagoga: homens, irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. E levantando-se Paulo e pedindo silêncio, com as mãos disse: homens israelitas, e os que temeis a Deus, ouve. O Deus deste povo de Israel escolheu a nosso país e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, e com o braço poderoso os tirou dela, e suportou os seus costumes no deserto por espaço de quase 40 anos, e destruindo as 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes por sorte a terra deles. E depois disto, por quase 450 anos, lhes deu juízes, até ao profeta Samuel. Depois pediram um rei, e Deus lhes deu por
40 anos a Saul, filho de Quis, homem da tribo de Benjamim. E quando este foi retirado, levantou-lhes como rei a Davi, a qual também deu testemunho, e disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade, da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel, tendo primeiramente João, antes da vinda dele, pregado a todo o povo de Israel, e o batismo do arrependimento. Mas João, quando completava a carreira, disse: quem pensais vós que eu sou? Eu não sou o Cristo, mas eis que após mim vem aquele a quem não sou digno de desatar as alparcas dos pés. Homens, irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós temei a Deus, a vós vos enviada a palavra desta salvação, por não terem conhecido a este, os que habitavam em Jerusalém, e os seus príncipes condenaram-no, cumprindo assim as voz do profeta que se leem todos os sábados. E embora não achasse alguma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. E havendo eles cumprido todas as coisas que nele estavam escritas, tirando-o do madeiro, e puseram na sepultura. Mas Deus ressuscitou dentre os mortos, e ele por muitos dias foi visto pelos que subiram com ele da Galileia a Jerusalém, e são suas testemunhas para com o povo. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo: segundo meu filho, és tu hoje te gerei, o que ressuscitaria dentre os mortos, para nunca mais tornar a corrupção, disse. Ou assim, as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Por isso também em outro salmo diz: e não permitirás que o teu santo veja a corrupção, porque na verdade, tendo Davi no seu tempo, servindo conforme a vontade de Deus, dormiu, foi posto junto de seus pais e viu a corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Seja-vos, pois, notório, homens, irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados, de tudo o que pela lei de Moisés não pudesse ser justificados por ele. É justificado todo aquele que crê. Vede, pois, que não venha sobre vós o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, espantai-vos e desaparecei, porque opero uma obra em vossos dias, obra tal que não quereis, se alguém
vou-la contar. E saindo os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fosse dito as mesmas coisas, e despedia a sinagoga muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos, e seguiram Paulo e Barnabé, e os quais, falando-lhes, os exortavam e que permanecesse na graça de Deus. E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, vendo multidão, encheram-se de inveja e blasfemando contradiziam o que Paulo falava. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós, se vós pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que as rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que vos voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nos mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, e a fim de que seja para a salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgavam por toda aquela província. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas, e os principais da cidade levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, e os lançaram fora dos seus termos, e sacudindo, porém, contra eles o pó dos seus pés, partiram para Icônio. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Obrigado, Deus. Aleluia.